Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 4 do livro de Levítico. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração abençoando você, a sua família, seus amigos e os seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 4 do livro de Levítico. Nós estudamos com muitos detalhes os versos 1 ao verso 12. Nós estudamos com muitos detalhes os sacrifícios pela oferta, pelos pecados por ignorância. Então, do sacerdote e do sumo sacerdote. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a partir do verso 13, estudando como eram feitos os sacrifícios para expiação pelos pecados da congregação, do príncipe ou de um israelita comum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estar estudando agora inicialmente os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Então vamos ler dos versos 13 ao verso 21. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho da oferta pelo pecado. Assim fará. O sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que quando a congregação ela pecava por ignorância, então deveria ser feito um sacrifício por esse pecado. Um sacrifício bem parecido com o sacrifício que era realizado pelo pecado, pelo sumo sacerdote, quando ele pecava por ignorância. Olha o verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados. Então aqui nós vemos que toda a congregação poderia ter pecado por causa da conduta ou do conselho impróprios do sumo sacerdote, conforme aconteceu muitas vezes ao longo da história de Israel. Muitas vezes o povo de Deus erra por causa
dos conselhos ou do mau exemplo das autoridades espirituais. Isso pode acontecer. Nós vemos isso claramente no caso dos filhos do sumo sacerdote Eli. A Bíblia fala que os filhos do sumo sacerdote Eli eram homens maus, eram filhos de Belial. Você pode conferir essa história lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3 e 4, você vai compreender melhor essa história. Eu já mencionei isso nos estudos anteriores, principalmente na série do Tabernáculo. Então, os filhos de Levi eram homens maus, eram pecadores. A Bíblia fala que eles desonravam as ofertas sagradas, os sacrifícios. Eles não faziam aquilo que eles deveriam fazer. Eles tomavam o melhor do animal para si, a melhor parte da carne para si, da gordura para si. Ou seja, eram homens pecadores, eram homens perversos. Assim eram os filhos de Eli. E a Bíblia fala que o comportamento deles era tão terrível, era tão depravado, que fazia com que os demais israelitas desonrassem a oferta do Senhor. Então muitos deixavam de ofertar, ou muitos não tinham prazer em fazer a obra do Senhor por causa do comportamento tão depravado dos filhos de Eli. A Bíblia fala que eles se prostituíam, se deitavam com as mulheres que ficavam à tenda da congregação. Eram homens maus, eram homens perversos aos olhos de Deus. E o comportamento deles fazia com que o povo de Deus pecasse, fazia com que o povo de Deus se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes nós podemos estar errando, muitas vezes nós podemos estar pecando por causa do comportamento impróprio dos nossos líderes ou de conselhos impróprios dos mesmos. E isso é algo muito sério, porque na teoria o povo de Israel era um reino de sacerdotes e nação santa. Desde o início, Deus quis que todo o seu povo fosse uma nação de sacerdotes, estivessem sempre diante do Senhor, servindo o Senhor com alegria. No Novo Testamento, através do ministério de Jesus, essa realidade se concretizou. Todos nós somos sacerdotes. Nós não precisamos de intermediários humanos. Você não precisa de alguém para fazer uma oração por você. Você não precisa de alguém para interceder por você de uma forma especial. Você tem livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. É claro que nós precisamos estar sempre juntos uns com os outros. Eu oro por você, você ora por mim. Ou seja, nós precisamos estar auxiliando uns aos outros, orando uns pelos outros. Mas muitas pessoas pensam que o líder religioso ele tem uma intimidade maior com Deus do que você, tem um acesso maior a Deus do que você. Isso é engano. Então, todos nós temos livre acesso à presença de Deus através de Jesus. Basta você orar a Deus, basta você com o coração humilde, com o coração quebrantado, ir até a presença de Deus e clamar pelo nome de Jesus. No nome de Jesus, através do nome de Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa ir até o profeta que faz fogo descer do céu. Não precisa disso. Você não precisa ir até o homem de Deus. Você não precisa ir até o pastor, ou o sacerdote, ou o apóstolo que faz tal coisa. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode clamar pela presença de Deus aonde quer que você estiver. Você não precisa de intermediários. O único mediador entre nós e Deus é Jesus. No tempo do Velho Testamento, havia ainda a figura do sumo sacerdote, dos sacerdotes, que eram figuras de Jesus, que eram sombras de Jesus.
Então o povo de Israel não tinha condições de ir até Deus diretamente. Então ele ia até Deus na mediação dos sacerdotes. Mas isso já passou, porque o verdadeiro sumo sacerdote já veio. O verdadeiro sumo sacerdote já chegou. E quando o sumo sacerdote verdadeiro chegou, a sua sombra ficou para trás. Então nós não podemos ir atrás da sombra, das figuras veterotestamentárias. Elas se passaram, elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Quando nós estamos aqui estudando o Velho Testamento, estamos aqui estudando o livro de Levítico, nós não estamos correndo atrás das sombras, porque elas ficaram para trás. Nós estamos estudando as sombras apontando para Jesus. Nós estamos vendo como Jesus cumpriu tudo aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento. Nós estamos vendo aqui como Cristo, ele cumpriu tudo aquilo que foi ensinado antes. Como Cristo era o verdadeiro antítipo para qual os tipos do Velho Testamento apontavam. Então, os sumos sacerdotes do Velho Testamento, o ministério sacerdotal e muitos outros, o templo em si, então tudo isso apontava para Jesus. Quando Jesus veio, tudo isso ficou para trás, tudo isso perdeu sentido, porque Jesus, ele chegou. É como se uma pessoa estivesse vindo na nossa direção. Imagine que tem uma sombra, uma luz muito forte atrás dessa pessoa, e essa pessoa está se aproximando de nós. Quando ela está longe, nós vemos apenas a sua sombra se aproximando. Mas chega um momento onde essa pessoa que está vindo, ela se aproxima de nós, ela chega, e a sua sombra vai ficando para trás. Então, da mesma forma, Cristo estava caminhando ao longo da história. Só porque quando ele estava longe, então nós vimos apenas a sua sombra. Vimos apenas a sombra de Jesus. Então a sombra de Jesus projetada era o tabernáculo, era o ministério sacerdotal, era o ministério do sumo sacerdote, eram as festas judaicas e muitas outras coisas. Então, quando Jesus estava longe, nós tínhamos apenas a presença de sua sombra, nós vimos apenas a sua sombra. Mas quando Jesus chegou, a sua sombra ficou para trás. Então, por isso, na igreja, de maneira alguma, nós podemos voltar para os símbolos de Israel. Isso é algo sério. Nos dias de hoje, existem muitas igrejas que estão deixando o Cristo vivo indo atrás da sua sombra. É claro que os rituais do Velho Testamento eram muito interessantes, eram cheios de mistérios, então chamam muita atenção. Então muitas pessoas, muitas igrejas estão voltando para a sombra, sendo que Jesus já veio. Então nós não precisamos mais comemorar a festa da Páscoa, porque ela se cumpriu com Jesus. Na igreja, nós não precisamos comemorar a festa do Pentecostes, porque ela se cumpriu com a descida do Espírito Santo. Nós não precisamos comemorar a festa dos tabernáculos. Tudo isso ficou para trás. Nós não precisamos mais de sumos sacerdotes. Existem muitas pessoas hoje em dia que se vestem até com as vestes do sumo sacerdote do Velho Testamento. Isso ficou para trás. Nós não precisamos mais da Arca da Aliança, nós não precisamos mais do altar do incenso, ou seja, todas as figuras veterotestamentárias que apontavam para Jesus ficaram para trás. Jesus já veio. O apóstolo Paulo, quando estava aqui na terra, viveu aqui na terra, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, eles enfrentaram uma grande guerra contra os judaizantes. Ou seja, aquelas pessoas que queriam combinar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com as sombras do judaísmo. O apóstolo Paulo foi muito claro que tudo aquilo era sombra daquilo que estava por vir. Quando Jesus veio, tudo ficou para trás. Por isso nós não precisamos
tentar ressuscitar os valores do Antigo Testamento no sentido simbólico, ou seja, buscar os símbolos do Antigo Testamento, buscar a Arca da Aliança, buscar as vestes sacerdotais, buscar o altar do incenso, buscar as festas. Nós não podemos trazer o judaísmo para dentro da igreja. Nós não podemos mais trazer o shofar para dentro da igreja. Nós não podemos trazer aquilo que era sombra para dentro da igreja, uma vez que Jesus já veio. Eu convido você, nosso objetivo nesse estudo não é esse, mas eu convido você a ler a carta de Paulo aos Gálatas e a carta de Paulo à igreja de Colossos. Então leia Gálatas e leia Colossenses e você vai entender com mais clareza isso. O apóstolo Paulo, a igreja primitiva, era totalmente contra combinar o evangelho de Jesus com as sombras do Velho Testamento. Então nós não podemos voltar às práticas do judaísmo, porque é isso que ficou para trás. O judaísmo se cumpriu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por isso você deve estudar a palavra de Deus. Quando você for ler o Velho Testamento, você deve ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Santo Agostinho de Hipona, ele diz que o Novo Testamento estava num estado embrionário no Velho Testamento, num estado latente. Mas num certo momento, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Então o Novo Testamento tomou o lugar do Velho Testamento. E o Velho Testamento, a partir do Novo Testamento, se tornou patente. Ou seja, o Velho Testamento, hoje nós compreendemos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Nós compreendemos os rituais do Antigo Testamento, do livro de Levítico. Nós compreendemos a lei cerimonial a partir do que o Novo Testamento nos ensina. Então, se você quer entender o livro de Levítico, leia a carta aos Hebreus. Hebreus é a chave para você compreender os ritos cerimoniais do Velho Testamento. Então, todo o Velho Testamento apontava para Jesus. O Novo Testamento estava no estado embrionário do Velho Testamento. Quando Jesus veio, o Velho Testamento se cumpriu. Então isso não quer dizer com isso que nós devemos desprezar o Velho Testamento, de maneira alguma. Tem muitas pessoas que não leem o Velho Testamento, leem apenas o Novo. Isso é um grande engano. Só que nós precisamos ler o Velho Testamento buscando Cristo nele. Nós precisamos ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Precisamos procurar Jesus em cada página do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento era uma figura de Jesus. Era uma figura do Novo. O Novo Testamento estava no estado embrionário do Velho Testamento. Então, sempre que você for ler o Velho Testamento, você deve ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. À luz dos ensinos de Jesus, à luz dos ensinos de Paulo, à luz dos ensinos dos apóstolos. Então, isso é algo muito importante. Leia as Escrituras, estude as Escrituras. Eu abro aqui um parênteses para chamar a sua atenção que a sua única regra de fé e prática tem que ser as Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia. A Reforma Protestante, ela nos mostra que a essência da nossa fé tem que ser Cristo. A Reforma Protestante nos ensinou que a essência da nossa fé tem que estar nas Escrituras Sagradas. Só Cristo, só as Escrituras, só a fé. Não é a fé e as obras, é somente a fé. Não é só as Escrituras e as demais coisas. Não, é somente as Escrituras.
e é somente Cristo, é só Cristo e mais nada. Nós não precisamos de outros mediadores, nós não precisamos de mais nada além de Cristo, nós não precisamos de mais nada além da fé, nós não precisamos de mais nada além das Escrituras. É somente as Escrituras Sagradas e mais nada. Hoje, nos nossos dias, nós vemos as pessoas buscando outras coisas além das Escrituras. Isso é um grande engano. É somente a palavra de Deus, somente a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São 66 livros, sendo que 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única regra de fé e prática que nós devemos ter. Nós não precisamos completar a Bíblia com mais nada. A Bíblia está completa. Eu vejo muitos cristãos nos dias de hoje buscando complementar a Bíblia com outras coisas. Isso é pecado, isso é engano. Nós não precisamos buscar o ensino dos livros apócrifos para poder compreender melhor a Bíblia, de maneira alguma. Tudo aquilo que Deus quer falar conosco está escrito na Bíblia. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem para falar para mim e para você está nas Escrituras Sagradas. Eu não preciso buscar auxílio ou complemento em outros livros. Tudo está na Bíblia. Eu vejo muitos cristãos dizendo que a Bíblia está incompleta. Ou seja, tinha outros anteriormente, originalmente, haviam outros livros na Bíblia, mas lá no Concílio de Nicéia, Constantino retirou determinados livros, escolheu qual livro que deveria ficar na Bíblia ou não. Olha, Deus é Deus. Se você tem a sua Bíblia, e essa Bíblia tem os 66 livros bíblicos até hoje, se a Reforma Protestante ela concordou com esses livros, nós não precisamos de mais nada. Os pais da igreja sempre concordaram com os livros que nós temos. Nós não precisamos procurar outros livros. Por que nós não temos os 7 livros apócrifos no Velho Testamento, que na versão latina tem, ou nessa Septuaginta originalmente? É que nós não temos na nossa Bíblia o livro de Tobias, porque nós não temos na nossa Bíblia o livro de 1 e 2 Macabeus e tantos outros. Porque esses livros não foram inspirados por Deus. Os judeus jamais concordaram com esses livros. Esses livros não foram citados por Jesus, não foram citados pelos apóstolos no Novo Testamento. Então nós não precisamos desses livros. Esses livros trazem ensinos grosseiros. Esses livros contradizem os ensinos da palavra de Deus, contradizem aquilo que o Novo Testamento ensina. Então, por isso que nós não temos esses livros na nossa Bíblia. Se você quiser ler esses outros livros apenas por conhecimento, não tem problema. Mas tentar combinar o que eles ensinam com as Escrituras Sagradas é um grande problema. O livro de 1 e 2 Macabeus é maravilhoso para você compreender algumas coisas que aconteceram no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. Tem muita coisa legal, muita fonte histórica, é legal, muito interessante, mas não serve de base teológica para mim e para você. Então, o fato, por exemplo, de o apóstolo Pedro ter citado, e de Judas terem citado livros apócrifos, não quer dizer que eles estavam colocando esses livros em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Judas citou o livro de Enoque, mas o fato de Judas ter citado esse livro não quer dizer que Judas colocou esse livro no mesmo nível de autoridade das demais Escrituras Sagradas.
Paulo também citou os escritos de Epimênides, lá em Tito. Mas de maneira alguma, eu acredito que ninguém, na sua sã consciência, vai colocar os escritos de Epimênides no mesmo nível de igualdade com as escrituras sagradas. Podemos citar livros de outros autores, não tem problema, mas o fato de eu citar, por exemplo, um outro autor secular não quer dizer que eu estou igualando esse livro aos livros da Bíblia. Precisamos tomar muito cuidado, porque hoje existem muitas pessoas que estão, por exemplo, dizendo que a Bíblia é incompleta, que as escrituras sagradas estão incompletas, que precisamos de outras fontes para complementarmos as escrituras. E isso é um erro. A Reforma Protestante foi contra isso. E aqui no nosso canal, nesse canal, nós pregamos a palavra de Deus reformada, os ensinos que a Reforma nos deixou, a Reforma Protestante nos deixou. Cuidado com qualquer tipo de experiência. Tem muitas pessoas que escrevem livros contando a sua experiência pessoal com Deus. Primeiro, nós não sabemos se de fato foi Deus que falou com aquela pessoa. Segundo, mesmo que Deus tenha falado com aquela pessoa, ela teve uma experiência pessoal com Deus, é uma experiência dela com Deus. Não pode de maneira alguma ser algo para nós estarmos acrescentando às escrituras sagradas. Então, somente as escrituras, somente a Bíblia e mais nada. Tudo aquilo que Deus quer que você fique sabendo, que você ficasse sabendo sobre Ele e sobre o seu reino, está nas escrituras sagradas. Não vá atrás de outros livros, não vá atrás de outras fontes. Nós, por exemplo, muitas vezes podemos ler livros de história, buscar fontes históricas para nos ajudar a compreender melhor o cenário bíblico, mas de maneira alguma para podermos dizer que a Bíblia é verdadeira ou não, está correta ou não. Então, você é livre para ler qualquer coisa que você quiser, mas tome cuidado com aquilo que não edifica, com aquilo que é contrário às Escrituras. Hoje existem heresias surgindo de uma forma extraordinária na igreja. Muitos princípios absolutos da Bíblia hoje em dia têm sido relativizados por causa dessas heresias falsas que têm entrado no mundo evangélico. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que tira a legitimidade das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, diz que qualquer pessoa que acrescentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa nas Escrituras Sagradas receberá o castigo eterno, perderá, no caso, se tirar algo da palavra de Deus, perderá a sua parte da árvore da vida. Se acrescentar alguma coisa, receberá os castigos, os juízos escritos no livro de Apocalipse. Cuidado com isso. Não podemos acrescentar nem diminuir nada daquilo que foi ensinado nas Escrituras. Creia apenas na Bíblia. Somente a Bíblia, somente as Escrituras Sagradas e mais nada. Não tente complementar a palavra de Deus com outros ensinos. Somente Cristo e mais nada. Somente a fé e mais nada. Amém? E, de modo semelhante ao que, e fechando esse parênteses, de modo semelhante ao sacrifício realizado pelo sumo sacerdote, a carne do animal sacrificado para as duas partes era queimado fora do arraial no montão de cinzas. Então, da mesma forma que o corpo do animal, que a carcaça do animal era queimada lá fora, então, fora do tabernáculo, fora do arraial, da mesma forma, o sacrifício realizado em prol da congregação também deveria ser queimado.
Olha o verso 21. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Então havia várias semelhanças. O sangue, ele era manipulado praticamente da mesma maneira. Olha só que interessante. O verso 15 diz: os anciãos da congregação, na verdade a congregação inteira, ia ser representada pelos seus anciãos. Os anciãos trariam um novilho como oferta pelo pecado e apresentar a Deus esse novilho diante da tenda da congregação. Os anciãos que estariam representando o povo diante do Senhor iam colocar as suas mãos sobre a cabeça do novilho, dizendo: esse novilho está nos substituindo. Nós pecamos, a congregação pecou. Nós pecamos. Nós fizemos aquilo que não deveria ter feito. Agora é como se o nosso pecado estivesse sendo transferido para esse animal, para esse novilho. É claro que nós vamos ver na carta aos Hebreus que aquele novilho, o sangue daquele novilho, jamais poderia cobrir o pecado de ninguém, mas era apenas uma figura que apontava para Jesus. O sangue de Jesus, representado ali pelo sangue do novilho, é o único sangue que pode cobrir os nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então a congregação inteira era representada diante de Deus pelos seus anciãos. Os anciãos colocavam as suas mãos sobre a cabeça do novilho, dizendo que aquele novilho agora estava levando o pecado de toda a congregação. E esse novilho era imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido, no verso 16, ele trazia o sangue do novilho à tenda da congregação. Então o sacerdote ungido, ele pegava o sangue daquele animal e levava até a tenda, molhava o dedo no sangue e aspergia 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Da mesma forma que era realizado o sacrifício, o ritual de sacrifício pelos pecados por ignorância do sumo sacerdote, também era feito o ritual quando a congregação pecava por ignorância. E daquele sangue, no verso 18, porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. Então também o sacerdote colocava o sangue sobre os chifres do altar do incenso. E o restante do sangue era derramado à base do altar de bronze. Então, bem semelhante o ritual. Depois, o sacerdote retirava a gordura do animal e queimava no altar de bronze. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a carcaça do animal era levada para fora do arraial e queimada no lugar limpo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O pecado por ignorância pela congregação parece subentender que o indivíduo tinha quebrado os mandamentos de Deus de alguma maneira e estava indisposto a confessar o seu delito ou fazer expiação por ele mesmo como oferta pelo pecado. Um princípio muito importante que aparece no Velho Testamento e é confirmado no Novo Testamento é o princípio da unidade. O princípio da unidade está presente tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. A Bíblia fala que quando Josué e o povo de Deus foi lutar lá na cidade de Ai, eles foram derrotados. Por quê? Porque um único homem, Acã, havia pecado contra Deus, havia
colocado a mão nas coisas condenadas. E por causa do único pecado de Acã, toda a congregação de Israel foi derrotada. Ela sofreu as consequências do pecado de Acã. Então, o mesmo princípio que nós vimos ali na questão do sumo sacerdote. O líder, quando peca, leva a congregação a pecar. Então, leva o nome de Deus ser blasfemado. A honra de Deus é profanada quando os líderes pecam, quando o povo de Deus peca. Existem consequências. O pecado dos líderes reflete nos liderados. E aqui nós vemos a questão da unidade do corpo orgânico de Cristo. Acã pecou, ele desobedeceu a Deus, o povo sofreu as consequências do pecado de Acã. O povo foi derrotado. Foi necessário o povo de Deus ter resolvido aquela questão, ter resolvido o pecado de Acã, para que eles pudessem ser vitoriosos nas suas próximas batalhas. Então, o pecado de um crente, de um cristão, ele afeta toda a igreja. Nós vemos isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se um membro sofre, todos os demais sofrem. Se um se alegra, todos os demais se alegram também. Existe uma unidade no corpo de Cristo. Por isso que os membros do corpo de Cristo não podem ficar isolados uns dos outros. A igreja precisa estar junta, os cristãos precisam estar unidos a outros cristãos. Eles não podem ficar isolados. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso quando ele diz que os membros do nosso corpo só têm vida quando eles estão juntos. O coração, se o coração for arrancado do corpo, o coração vai morrer. E o corpo, consequentemente, vai morrer também. Se a nossa mão for arrancada do corpo, a nossa mão ela vai morrer. Então nós precisamos estar juntos uns dos outros. Os órgãos precisam estar em total unidade. Cristo é o cabeça do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Todos nós somos membros uns dos outros. A alegria de um dos irmãos deve ser também a nossa alegria. A tristeza de um dos membros do corpo de Cristo também deve ser a nossa tristeza. Se um dos membros de Cristo pecar, todos nós também sofremos as consequências. Por isso que a questão da disciplina dentro da igreja é tão importante. Hoje, muitas igrejas retiraram a disciplina de seus templos. Muitas igrejas não disciplinam, não há disciplina. As pessoas pecam e não tem problema nenhum. As pessoas cometem escândalos, não tem problema nenhum, é normal. Ou seja, não há disciplina mais em muitas igrejas. E quando os cristãos pecam e não são disciplinados pelas autoridades da igreja, a igreja inteira é contaminada. O apóstolo Paulo, ele diz que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Um pouco de fermento contamina toda. Um pouco de fermento, assim, simbolizando fermento do pecado, um pouco de pecado contamina toda a igreja. Por isso que existem muitas igrejas hoje corrompidas, por causa do pecado que tem estado dentro dela. Muitas igrejas não têm realizado a disciplina. Jesus nos ensina o princípio da disciplina. O apóstolo Paulo fala sobre a disciplina que deve ser realizada dentro da igreja. Os demais apóstolos também. Esse princípio da disciplina está presente no Antigo Testamento.
Nós vemos isso na lei de Moisés, nós vemos isso no livro de Josué, no caso específico de Acã. Nós vemos isso em toda a Escritura. Então, por isso é tão importante, quando nós pecarmos, nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Dependendo do pecado, confessar para os líderes. Ou seja, isso é algo muito importante. Porque se um membro peca, esse pecado afeta toda a congregação. E infelizmente muitas pessoas não estão dispostas a confessar os seus pecados. Muitas pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, elas pecam e não se arrependem. Por isso é importante a disciplina dentro da igreja. Isso é algo muito importante. Um novilho jovem da primeira qualidade é trazido à tenda da congregação e a transferência da culpa comunitária é efetuada simbolicamente pelos anciãos da congregação. Aqui nós vemos claramente aqui no verso 15: os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho perante o Senhor. A congregação tem que ser purificada. O sacrifício deveria ser realizado para que o pecado daquele povo pudesse ser perdoado. Porque o pecado de um cristão, de um membro, afeta toda a congregação. Mancha a reputação de toda a igreja, mancha a reputação de Deus aqui nesse mundo. Então é algo muito importante, é um princípio poderoso que nós não podemos estar esquecendo. No texto, a partir do verso 16, nós vemos que não há referência alguma a nenhum tipo de refeição comunitária em conexão com esse tipo de sacrifício. Então, no sacrifício pacífico, nós vemos que os israelitas, os ofertantes, eles participavam da refeição sagrada, eles comiam da carne sagrada, da carne do sacrifício pacífico. Aqui nós não vemos ninguém participando da refeição, ninguém comendo da carne do animal. Então aqui parece evidente o princípio bíblico de que aquele em prol de quem a oferta pelo pecado é feita não pode comer qualquer parte dela, visto que o sangue foi aspergido no lugar santo. Então, se alguém oferecia uma oferta pelo seu pecado, essa pessoa não poderia comer da carne do sacrifício realizado por ela mesma. É um princípio que fica evidente aqui nesse texto. Então, hoje, nós vimos claramente os sacrifícios pelo pecado, por ignorância da congregação. Nós somos pecadores. O meu pecado afeta a vida de toda a igreja, afeta a vida do corpo de Cristo. Nós precisamos ter unidade, precisamos confessar os nossos pecados. O nosso pecado oculto, ele traz consequências sérias para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Acã, ele pecou escondido. Ele roubou aquilo que não poderia roubar, ele tocou naquilo que era proibido. Deus havia proibido para o povo de Deus, ele tocou, ele cobiçou aquilo que era mal. E o que ele fez em escondido trouxe consequências seríssimas para o povo de Deus. O povo de Deus foi derrotado por causa do pecado oculto de Acã. Acã, nesse caso, ele sabia claramente o que estava fazendo. Não era um pecado por ignorância. Um pecado, eu não sei o que eu estou fazendo, eu pequei sem saber. Aqui não, Acã cometeu algo sério. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. E, no caso dele, não houve nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de oferta pelo pecado dele. Porque não era um pecado por ignorância. Ele sabia muito bem, ele teve que pagar com a vida. Ele morreu por causa disso.
Então aqui nós vemos que não é todo, que não existia ofertas, sacrifícios que cobriam qualquer tipo de pecado. Então aqui nesse período bíblico, então nesse momento da história do povo de Deus, quando Cristo ainda não tinha vindo, esses sacrifícios que nós estamos estudando, essas ofertas pelo pecado, elas não cobriam qualquer tipo de pecado. Apenas, nesse caso aqui, pecados por ignorância ou certos tipos de outros pecados, mas não cobria, por exemplo, o pecado de Acã. Acã, cuja história está lá em Josué capítulo 7, então não houve nenhum tipo de sacrifício que pudesse cobrir o pecado dele. Ele teve que morrer por causa do seu pecado. Então, nesse período da história bíblica, somente alguns pecados podiam ser cobertos. Somente alguns pecados poderiam ser cobertos pelo sangue de determinados sacrifícios. Não era qualquer pecado que podia ser perdoado. Então, o pecado de idolatria. Se alguém, por exemplo, adorava outros deuses, não tinha um sacrifício para cobrir o pecado que a pessoa tinha que morrer. Se a pessoa cometia determinados tipos de pecado, como idolatria, como profanar o dia de sábado e muitos outros, a pena era a morte. Então, aqui nós vemos então que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, ele não era perfeito, ele não era completo. Não eram todos os pecados que eram cobertos, apenas certos tipos de pecado. E até agora estamos estudando os pecados por ignorância. Mas graças a Deus que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Vimos aqui no nosso estudo de hoje que a congregação poderia pecar por ignorância. Um membro do corpo de Cristo que pecasse por ignorância, o pecado desse membro do corpo de Cristo poderia contaminar toda a congregação. Por isso que a congregação precisava oferecer um sacrifício em prol do pecado de ignorância da coletividade. Veja, examine o seu coração. Será que você, de fato, está vivendo de uma forma honesta diante do Senhor? Será que você possui algum pecado escondido, algum pecado oculto, alguma coisa que ninguém sabe, mas que você sabe, Deus também sabe, alguma coisa que você está fazendo e está comprometendo a santidade do povo de Deus, a santidade do Senhor? Muitas vezes você pode estar sendo pedra de tropeço na sua igreja. Você pode estar sendo pedra de tropeço no corpo de Cristo. E muitas vezes a igreja pode estar sofrendo, pode estar fraca por causa do seu pecado. Tome cuidado, examine o seu coração. Cristo olha para a sua igreja como um todo. Cristo olha para a sua igreja como um todo. Então, o meu pecado, ele afeta toda a congregação. Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que você possa examinar o seu coração. E se você, porventura, estiver vivendo de uma forma ilícita diante do Senhor, peça a Deus perdão. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor, para que o Senhor possa se mostrar favorável para com a sua vida e para com a sua igreja. Amém? Agora eu quero orar com você, abençoando você, a sua família, os seus amigos e os seus projetos. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Ó Deus, Deus Santo, como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós,
Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, está sempre, ó Deus, com os teus olhos atentos, ó Deus, às nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Não há outro além do Senhor, não há outro, ó Deus, igual ao Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ó Deus, Deus Santo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele era incompleto, ele era ineficaz. Não eram todos os pecados, ó Deus, que podiam ser perdoados naquele tempo. Não eram todos os pecados que eram cobertos, ó Deus, pelo sangue, ó Deus, dos sacrifícios, ó Pai, naquela época. Mas o teu sangue, ó Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na velha dispensação, ó Deus, os pecados não eram esquecidos, não eram apagados, deveriam ser lembrados, ó Deus, a cada ano. Mas, ó Deus, quando o Senhor veio, Pai, quando o Senhor, ó Deus, estava aqui na terra, quando o Senhor ali morreu na cruz, todos os pecados, ó Pai, foram expiados, ó Deus, pela tua morte, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, porque derramou o seu sangue precioso para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, dê-nos um coração humilde, dê-nos um coração cheio de fé, cheio de gratidão, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas no nome do Senhor Jesus. Não há outro que mereça louvor a não ser o Senhor. Não há outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Deus Pai, santo é o Deus Filho e santo é o Deus Espírito. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, nesse momento eu quero apresentar, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, esse teu filho e essa tua filha que comigo fazem essa oração. Eu não sei, ó Deus, quais são os problemas que eles estão enfrentando. Eu não sei quais são os desafios, ó Pai, que estão diante deles, ó Pai, nesse momento, mas o Senhor sabe. Ó meu Deus, olha para cada pedido de oração, olha para a súplica de cada um desses teus filhos e comigo está, ó Deus, fazendo essa oração. Ó meu Deus, abençoa, Senhor Jesus, supra todas as necessidades desse teu filho e dessa tua filha que comigo estão, ó Deus, buscando o Senhor nesse momento, Pai. Perdoe, ó Deus, os pecados, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Perdoe o pecado de cada um. Ó Deus, a tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais alvos do que a neve. Ó meu Deus, Ele purifica, ó Deus, o coração de cada um deles, ó Pai. O sangue do Senhor Jesus pode purificar, ó Pai, todo o seu coração, toda a sua alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, abençoa, ó Deus, cada um dos teus filhos, ó Pai. Dê a eles, ó Deus, a alegria da salvação. Dê a eles, ó Deus, a esperança, Pai. Dê a eles a força para vencer, ó Deus, os teus desafios, ó Pai. Dê a eles sabedoria, Pai, para resolver, ó Pai, tudo aquilo que eles têm que resolver, ó Pai.
Oh, meu Deus, a tua palavra diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe se prospera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Oh, meu Deus, abençoa, ó Deus, os teus filhos nesse momento, dê a eles sabedoria, Pai. Ó Deus, Deus Santo, abençoa cada um deles, ó Pai. Ó Deus, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Talvez é algum familiar, ó Pai, que está doente, Pai. Está, ó Deus, entre a vida e a morte, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Levanta a tua mão poderosa, Pai, e abençoa, ó Deus, os familiares, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, nesse momento, Pai. Talvez eles estejam enfrentando algum problema emocional, talvez eles foram traídos por uma pessoa amada, talvez, ó Deus, eles estão, ó Deus, enfrentando, ó Deus, problemas com a justiça. Ó meu Deus, tem misericórdia de cada um deles, supra todas as suas necessidades, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu creio na tua palavra no Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um desses teus filhos, ó Pai, que comigo, ó Deus, fazem essa oração. Perdoe os seus pecados, dê a eles a alegria da salvação, dê a eles a fé, livra eles, ó Pai, do mal, livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meu dia. Dê a eles a alegria do Senhor, ó Pai, livra eles do mal, perdoe os seus pecados, aumente, ó Deus, a fé de cada um dos teus filhos, que eles possam reconhecer que só o Senhor Jesus é o bom pastor, que não existe outro pastor além do Senhor, que não existe outro, ó Deus, que pode resolver os problemas deles a não ser o Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida. O Senhor não é um dos caminhos, o Senhor não é uma das possibilidades, o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única verdade e o Senhor é a vida. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Abençoa, Deus, cada um dos teus filhos que comigo fazem essa oração. Abençoa os seus familiares, abençoa os seus amigos, abençoa os seus vizinhos. Livra os teus filhos de todo mal, pois esta oração que eu faço, confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. Eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.